Oi, eu sou a Steph e eu acabei de ler Água Viva, da Clarice Lispector. E nossa, eu tenho muitas coisas que eu preciso falar sobre esse livro, tipo, muitas coisas mesmo. Que experiência estranha, fascinante, etérea, é uma coisa que de verdade é assim muito, mas muito difícil de descrever. Essa é uma obra incrível demais. Eu realmente não entendo porque ela não é mais comentada. Tipo, eu sei que Clarice Lispector é uma autora que tem muito destaque, ela é muito aclamada aqui no Brasil, mas Água Viva é uma obra que nem sempre as pessoas recomendam, porque elas consideram uma obra experimental demais, ou talvez um pouco mais complicada do que as outras. E essa foi a minha obra de introdução a Clarice Lispector. Eu decidi que eu vou começar a ler todas as obras dela, e nossa, pra mim, foi perfeito começar com essa obra, e chega de enrolar, eu realmente tenho muitas coisas pra falar sobre, e se preparem, porque é uma grande viagem. Eu sei que não tem nada a ver com vídeo, mas vocês gostaram da minha tiara? Fui eu que fiz, tá? De crochê. Então, achei que ela merecia um pouquinho de atenção, né? Mas não, chega, deixa isso pra lá. Vamos falar sobre o livro agora, porque... Nossa, gente, de verdade. Eu acho que foi incrível ter lido esse livro e em seguida vim correndo aqui gravar, porque tá tudo realmente muito fresco. Antes de falar sobre o livro de uma forma mais viajada, eu só vou dar algumas informações técnicas para quem tiver interesse, pesquisar e tal. Então, gente, Água Viva é um livro que foi publicado em 1973, já ali perto do final da vida mesmo da Clarice. É uma obra incrível, maravilhosa, e disso vocês já sabem, mas é uma obra que está disponível também em vários formatos. Eu particularmente li ela no Kindle, mas ela tem versão física e tal, tem várias publicações, então se vocês quiserem procurar tanto uma versão nova digital, física, ou até mesmo em algum sebo, vocês vão encontrar. Infelizmente, muitas obras da Clarice são bem caras, tanto em sebos, quanto até mesmo versões novas que não são nem versões de luxo. Isso é algo que me dá um pouco de raiva, porque eu queria bastante que os livros dela fossem mais acessíveis, mas, né, fazer o quê? Infelizmente, isso acontece aqui. Outra coisa interessante que eu queria compartilhar com vocês é que a Clarice Lispector, ela é uma autora que é muito reconhecida em alguns nichos literários do exterior. Eu noto que algumas pessoas têm um tipo de apreciação, às vezes até mais intenso do que as pessoas têm aqui no Brasil. Eu sinto que aqui no Brasil as pessoas admiram a Clarice, tipo, o que ela é como uma escritora, mas muitas pessoas nunca pararam para ler nada sobre ela, conhecer nada sobre ela. E é um pouco triste de se pensar. Inclusive, eu mesma demorei bastante para poder parar para ler as obras dela. E quando você para pra fazer isso, você fica, assim, chocado, porque é fascinante demais, muito mais do que eu pensei que seria. Eu sei que a Clarice, ela tem algumas obras que são um pouco mais lineares, menos viajadas, mas essa obra aqui, pra quem gosta de coisas experimentais, é uma loucura, é um grande tesouro, de verdade mesmo. E falando sobre a Clarice, ela tem uma forma tão incrível de descrever algo entre a loucura, o esoterismo, sabe, a feminilidade, a experiência do ser. Tanto você humano quanto você outras coisas, tanto você como a natureza. Ela tem uma visão que viaja muito pelo animalesco, pelo humano, pelo divino. É algo que... nossa, coça assim uma parte do meu cérebro, sabe? E se eu soubesse que ela tinha esse lado tão experimental antes, eu com certeza iria parar pra ler, porque de verdade mesmo, eu nunca vi nada igual na minha vida. Eu já parei pra ler algumas coisas filosóficas e tal, mas a Clarice, ela ficou muito perto de casa, porque ela tem essa conexão muito forte com a experiência feminina, mas não numa forma que talvez vocês imaginem hoje em dia, porque hoje em dia eu sinto que essa coisa da energia feminina e tudo mais, assim, né, ficou muito perdido. Pra mim, essa essência mais feminina, ela é uma coisa, assim, quase animalesca mesmo, sabe? Ela é uma coisa brutal até. E a Clarice, ela consegue trazer isso de uma maneira que é perfeito, de verdade mesmo. Quando eu penso realmente sobre essa questão
da mulher, da forma que a gente pensa e às vezes age, tem realmente algo muito animalesco. Por mais que exista um lado mais acalmado, sentimental, de uma forma geral, as mulheres elas estão conectadas com algumas coisas que são mais brutais. E existem maneiras de descrever isso com uma delicadeza também. Inclusive, esse livro tem algumas passagens que trazem essa reflexão sobre a brutalidade e a delicadeza. Uma que fica muito na cabeça é a parte que ela fala sobre um pássaro, assim, nas mãos, sabe? Que é algo tão frágil que causa quase que uma agonia. O livro fala sobre vários aspectos naturais, ele fala sobre vários animais, ele fala sobre plantas. A maneira que elas interagem e refletem sobre si mesmas e sobre nós é algo de verdade muito fascinante, é algo que não dá para ler e simplesmente entender tudo, é algo que você lê e fica pensando a respeito. E é muito fascinante. Eu acho que não tem outra palavra para descrever a não ser fascinante, desconcertante. É algo que você às vezes ri lendo, às vezes você fica meio sério, meio estranhando. E é uma experiência. Eu acho que essa é a palavra também, experiência, ler esse livro. Bom, ele é um livro bastante experimental, né? Ele não tem, tipo assim, uma história fixa. Só para vocês entenderem um pouquinho de como funciona o estilo de narrativa dessa obra, basicamente é como se fosse uma carta que ela está escrevendo para um amante, uma coisa assim, sabe? Uma pessoa que talvez ela teve um relacionamento e não tem mais, e às vezes ela desiste completamente dessa pessoa, ora ela pensa que aquela pessoa precisa estar com ela, porque ela faz parte dela também. Porém, às vezes não, é uma questão de aproximar, distanciar, é algo que é muito fluido, sabe? Tal como uma água viva mesmo. Então, é muito interessante, porque às vezes parece muito íntima, muito pessoal, às vezes parece algo muito distante. É como se fossem, assim, uma coletânea de pensamentos febris, pensamentos de madrugada, pensamentos de momentos, assim, de dissociação, sabe? E é incrível, incrível, porque, sabe, consegue descrever algumas coisas e tantas coisas ao mesmo tempo para um livro que é tão curtinho. Eu acho que não tem nem 100 páginas direito esse livro, deve ter umas 80 páginas, 70 páginas. Ele é realmente bem curtinho. E ele consegue falar sobre tantas coisas, reflexões assim, sobre o divino, como eu disse a vocês, sobre Deus, sobre a vida, sobre a morte. É algo que, caramba, como ela conseguiu fazer isso, sabe? De verdade mesmo. É uma coisa que você se pega pensando. Eu vou ler pra vocês uma parte que eu destaquei, que ficou na minha cabeça e que eu achei fascinante. Pra ser sincera, eu destaquei várias partes, né? Mas tudo bem. Eu vou ler só essa aqui, porque senão vai ser uma falação que não vai ter fim. Deixa eu ler aqui pra vocês. Escrevo-te, porque não me entendo, mas vou me seguindo. Elástica. É tal um mistério essa floresta onde sobrevivo para ser. Mas agora acho que vai mesmo. Isto é, vou entrar. Quero dizer, no mistério. Eu mesma, misteriosa, e dentro do âmago em que me movo nadando, protozoário. Um dia eu disse infantilmente, eu posso tudo. Era a antevisão de poder um dia me largar e cair num abandono de qualquer lei. Elástica. A profunda alegria. O êxtase secreto. Sei como inventar um pensamento. Sinto o alvoroço da novidade, mas bem sei que o que escrevo é apenas um tom. Nesse âmago, tenho a estranha impressão de que não pertenço ao gênero humano. Cara, essa parte ficou assim na minha cabeça, porque eu me pego pensando a mesma coisa às vezes, então, sei lá. Eu tinha que ler essa parte pra vocês. Inclusive, me perdoe pela minha voz, que eu tô meio gripada, então talvez a minha leitura não tenha ficado tão boa assim. Mas eu precisava destacar isso pra vocês, porque, nossa, que experiência, gente! Eu espero que vocês gostem desse vídeo, eu espero que vocês tenham tido uma experiência similar ou até mais interessante do que eu tive com esse livro, porque de verdade é algo muito único. E é isso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo. Talvez tenha ficado meio curto, mas eu juro pra vocês que eu falei tudo que eu tava sentindo sobre o livro. Talvez eu soe um pouco exagerada, mas é porque eu acabei de ler. Então as emoções ainda estão aqui. E com certeza eu vou parar pra poder reler esse livro, porque ele é realmente muito interessante.
E é isso, muito obrigada aos membros do canal que escolheram esse tema para hoje. Se você tiver interesse em participar de futuras votações e me ajudar a escolher os temas, basta ser membro do canal, custa apenas R$ 1,99, mas se você não puder, não tem problema, eu fico feliz só de você me assistir. E é isso, novamente muito obrigada e vejo vocês no próximo vídeo.